Paz esteja com todos, acompanhantes do nosso canal Evangelho Fiel. Hoje trouxe um vídeo um pouco diferente para analisarmos a questão sobre Jesus receber adorações. Isso devido à crença de que Jesus Cristo é Deus e por isso ele aceitava adorações. Então o pessoal vai para a Bíblia e encontra lá os magos, por exemplo, adorando a Jesus, entre outras passagens em que Jesus não repreendia-os por o adorar. Então, o que nós pensamos? O mandamento diz que só devemos nos encurvar e adorar a um único Deus, só a Ele prestar culto. Então, o que estaria associado a essas adorações quais Jesus recebia e não se contrapunhava a elas? Então, irmãos, e para nós entendermos essa questão, o que auxilia bastante, o que é uma chave bem fácil para nosso entendimento, é analisar a língua em que os textos mais antigos estão escritos, que é o grego koiné. E através de um aplicativo bíblico bem interessante, a gente consegue fazer uma análise das palavras. Então aqui está aberto, separei aqui um versículo bem interessante para nós analisarmos. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 10, está escrito assim, Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Na tentação no deserto, Jesus disse que somente a Deus devemos adorar e somente a Ele prestar culto. Como os irmãos podem perceber, algumas palavras estão na cor azul, enquanto outras estão na tonalidade preta. Então, o que quer dizer isso nesse aplicativo? Quando eu clicar na palavra em azul, ela vai trazer a palavra que está no grego. Vou pegar um exemplo aqui, Satanás, Cliquei em Satanás, ali, Satanás, Daí tem um vermelho em grego, E vai ter o significado: adversário, príncipe dos espíritos malignos, etc. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho duas palavras aqui que vai auxiliar nesse estudo, A primeira, adorarás, e a segunda, culto, aqui no versículo 10. Então vamos primeiro no adorarás. Vou clicar nela aqui, vamos ver que palavra vai dar. Então clicando em adorarás, nós temos a palavra proskineu. Significados: beijar a mão em direção a alguém em sinal de reverência. Entre os orientais, especialmente os persas, cair de joelhos, ajoelhar-se ou prestar-se para fazer homenagem a alguém no Novo Testamento. Que daí ele dá uma lista ali que seriam os sumos sacerdotes, a Deus, a Jesus Cristo, seres celestiais e demônios. Então aqui nós temos o significado de uma palavra. Vamos ver a outra agora. Vamos a culto. Culto significa aqui, latrio. Significado primeiro: servir por salário, servir, ministrar, quer aos deuses ou homens. E usado tanto de escravos quanto homens livres, No Novo Testamento, prestar serviço religioso, homenagear ou adorar. Realizar serviços sagrados, oferecer presentes a Deus, observância dos ritos instituídos para o seu culto. Então aqui nós temos duas palavras que aparentemente têm o mesmo significado. Só que, na nossa língua, o português, parece ser iguais. Ou seja, Jesus aceitava essa adoração, então ele se tinha por Deus. Isso que as pessoas pensam. Mas quando eu clico aqui na primeira palavra, adorarás, aqui, proskineu, eu vou na concordância, ela vai me mostrar onde é que essa palavra foi usada no Novo Testamento, todas as vezes. E quando eu analiso isso, eu vejo que somente, não foi somente utilizado a Jesus, mas a maioria das vezes sim, como por exemplo aqui, como eu citei dos magos, Mateus 2:11, aqui o que nós vemos, Mateus 4:10. Então aqui, Mateus 9:18, o chefe disse a Jesus, um chefe: minha filha faleceu agora mesmo, o adorou e disse, então a Jesus, quando estavam no barco, o adoraram dizendo: verdadeiramente é filho de Deus, E mais aqui a maioria deles, vão se relacionar a Jesus Cristo, mas tem algumas passagens aqui, que, por exemplo, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, usa essa mesma palavra, e tem algumas utilizações dela, que além do local, como está escrito aqui em Atos 8:27, que vieram adorar em Jerusalém nas festas, também tem aqui alguns, como Apocalipse 3:9, onde diz que os da sinagoga de Satanás virão e prostrar-se-ão
aos teus pés. A igreja aqui da era de Filadélfia. Então aqui é uma categoria, né, da sinagoga de Satanás. Aqueles que são judeus, né, que não são judeus e dizem que o são, vão se prostrar diante da igreja. Então aqui já tem um significado para a nossa língua já um pouco diferente, mas a palavra é a mesma. Aqui também adoração a Deus em Apocalipse 4:10, daí já também Apocalipse 7:11, adoração a Deus. Então o que eu quero dizer com isso? Aqui também adorar a besta, então adorar a primeira besta é a mesma palavra. Então eu quero mostrar que aqui essa palavra ela tanto serve para adoração a Jesus na Bíblia, quanto a própria igreja da era de Filadélfia, quanto a besta. Então é sempre usada essa mesma palavra, a qual Jesus não se opunhava, então ele não tinha como receber adoração como um Deus. E por que eu digo isso? Quando nós vamos ver a segunda palavra, que está aqui, prestar culto, a latrió, na concordância, nós vamos ver que ela só é utilizada para Deus. É Lucas 1, capítulo 1, verso 7-4, conceder-nos que livres das mãos de inimigos e o adorássemos sem temor. Então aqui está falando lá da profecia do pai de João Batista. Aqui a profetisa que adorava no templo de dia e de noite em jejuns, ou seja, adorava a Deus no templo. Aqui diz: julgarei aquela nação a qual forem escravos, depois disso sairão, daí me servirão neste lugar, que é o discurso de Estevão, falando de Deus também. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto das milícias celestiais, ou seja, que é o pecado que transgride o mandamento, qual diz: não prestará culto a outros deuses. Então aqui, essa mesma palavra, ela constitui pecado contra Deus, né, ocasionando em idolatria, essa mesma palavra. Então aqui temos em Atos 24:14, a qual sirvo a Deus, servindo a Deus, em Atos, o Deus a quem sirvo, Atos 27, Romanos 1:9, porque Deus a quem sirvo. Então aqui em Romanos 1:5, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, essa mesma palavra. Nós que adoramos a Deus no Espírito, eu quero que os irmãos percebam que essa palavra aqui, ela só se refere ao Deus, o Pai. Ela não, em nenhum momento aqui, os irmãos podem ver enquanto eu deslizo aqui, não vou ler todos para não estender. Os irmãos podem analisar esses versículos aqui, que essas palavras que também está utilizado aqui como ministrar, ou seja, a mesma palavra de adoração, prestar um culto a Deus, são todas direcionadas ao próprio Criador. Não tem nenhuma dessa palavra direcionada a Jesus Cristo. Então ela tem uma diferença na língua em que o Novo Testamento foi escrito. Aqui, os que prestam culto, ou seja, aqueles sacerdotes lá no tempo do Antigo Pacto, pela qual servimos a Deus, Hebreus 12, Hebreus 13, os que ministram no tabernáculo, também se referindo ao Antigo Pacto. Em Apocalipse ela vai aparecer uma vez só, são aqueles que estão diante do trono de Deus e os servem. Então o servem aqui tem no sentido de prestar culto também. Então os irmãos percebam que na concordância nenhuma dessas passagens se referem a Jesus, e a única que se refere ali são aos ídolos, ou seja, aqueles que cometiam pecado contra Deus e se prestavam culto a ídolos. Inclusive quando nós vamos ler o contexto, né, onde está essa passagem, que é lá em Atos, aqui em Atos 7, verso 2, que ali ele vai estar falando lá do tempo dos israelitas, lá no deserto, né? Então ali no tempo da idolatria, qual Deus, conforme foi ocasionando maior idolatria, levou os israelitas, no caso, para a Babilônia. Então o que eu quero mostrar com isso? Que quando é utilizada a palavra adorarás aqui, proskeneu, ela é reverência. Então não é pecado nós não reverenciarmos, por exemplo, os mais velhos. Agora, quando ela é prestar culto, latrió, na concordância nós só vemos que é Deus. Então isso nos dá um entendimento claro que Jesus Cristo ele aceitava as reverências. E quando se os irmãos quiserem fazer um teste, eu não tenho aqui a Septuaginta dessa mesma forma, mas os irmãos podem abrir o mandamento lá na Septuaginta, em Êxodo 20. Só relembrando, né, a Septuaginta, ela foi a tradução da Bíblia hebraica, né, a Torá, para o grego, pelos 70 anciãos. Então eles pegaram o hebraico e traduziram para o grego. Quando nós vamos em Êxodo 20, lá no mandamento na Septuaginta, está escrito no mandamento seguinte: não te encurvarás a outros deuses, nem prestarás culto. Aqui eu vou abrir aqui nessa mesma Bíblia, essa aqui ela vai estar em hebraico, né? Então não vou fazer a utilização porque não é a questão aqui, né? Êxodo 20. Então aqui, quando está dizendo assim, vamos achar aqui o mandamento, não faço para ti mais escultura, mais para baixo, não adorarás, nem lhes dará culto. Então quando chega esse mandamento aqui a palavra adorarás, ela tanto vai ser uma quanto prestar culto,
também vai ser outro. O que eu quero mostrar aqui? Que na Septuaginta, o adorarás, ela se refere à palavra de proskineu, que é de se encurvar, prestar reverências. E a culto é a outra palavra, latrio, que é realmente prestar o culto em adoração. Ou seja, então Deus ele tanto não aceita reverenciar outros deuses ou demônios, né? E também muito menos prestar culto, porque ele é o único Deus. Então, o que eu quero mostrar aqui? Que essas palavras têm sim diferenças. Em outras traduções, em vez de não adorarás, está escrito não se encurvarás, ou seja, se prostrar de joelhos, ou forma de reverência. Mas quando está na questão de dar o culto, aí vem aquela palavra que nós só vemos no Novo Testamento, né, no grego, para diretamente adorar a Deus, né? Porém, a outra palavra aqui, adorarás, proskeneu, ela somente serve para prestar reverência. E essa mesma palavra, quando João no Apocalipse ele vai se direcionar ao anjo e ele vai adorar o anjo proíbe, mas a palavra lá era prestar reverência, porque o anjo não se achou digno de ser reverenciado por João. Mas sim, Jesus sim, né? Jesus ele não se opunhava a isso, mas aquela adoração era apenas uma forma de reverência. Quanto prestar culto, aí sim nós vemos aqui que não é direcionada a Cristo. Então queria só trazer, né, a título de conhecimento, para que nossa fé se aperfeiçoe, e nós cremos, né, temos a base firme de que Jesus foi o escolhido, o ungido, não pecou, é o Filho de Deus, herdou o excelente nome sobre todo nome, mas nós só adoramos um único e verdadeiro Deus, né, e claro, prestamos todas as reverências dignas para o Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Então que a paz esteja com todos.